Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD e o OnePlus 100% elétrico. Na avaliação completa a gente vai descobrir se ainda vale a pena ou não levar esse carro para a garagem da sua casa, mas este aqui é o nosso teste de consumo urbano. Então, como sempre fazemos aqui no nosso canal, vamos percorrer ali um trecho 100% de cidade. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. O carro tem modos de condução, a gente vai utilizar o Eco, sempre, claro, dirigindo de forma mais tranquila para tentar economizar, neste caso aqui, bateria, né, já que é um carro elétrico. E é o modo de regeneração de energia, que eu já vou explicar para vocês. Eu vou deixar também no mais alto possível, lembrando que você tem o normal e o alto. Com base nesse consumo que a gente vai fazer aqui, inclusive vou fazer uma conta manual, não só aquela do computador de bordo. Lá no final do percurso, então, a gente vai calcular qual que seria a autonomia deste carro e compará-la com a divulgada oficialmente pelo Inmetro. E um pouco antes da gente sair para a prática no nosso teste de consumo urbano, já liguei aqui o ar-condicionado, tá, pessoal? O carro está no modo Eco, como vocês podem ver, regeneração de energia no modo High, que é o mais alto, e vale citar o seguinte: esse painel de instrumentos ele não me passa muita confiança, então nós vamos fazer uma conta maluca, mas para chegar a um resultado, digamos que manual, de consumo e autonomia. Vale ressaltar para vocês que estamos saindo aqui do início com 81% de bateria e uma autonomia projetada em 391 km. Provavelmente não vai abaixar a autonomia de forma tão correta, porque ela é dinâmica, tá? Então ela vai mudando de acordo com o consumo. Mas é só para vocês terem uma ideia. O importante aqui é que são 81% da bateria. Estamos então aqui saindo para o nosso teste de consumo urbano e já é importante citar uma questão para vocês. Esse carro aqui, ele só tem um trip de consumo resetável. É um ponto bem delicado, né, digamos assim. Eu já falo de preços para vocês, mas não é um carro barato. E você ter somente um trip que você consegue resetar não permite que você faça, por exemplo, em uma viagem, a média total do trajeto e uma média só de estrada, por exemplo. Tanto que no nosso vídeo de viagem, que a gente acabou gravando antes desse consumo urbano, a gente teve que resetar, mas a gente fez uma conta maluca lá, igual a gente vai fazer aqui. Mas enfim, não gosto disso, tá? Isso me incomoda bastante. Agora eu preciso ressaltar para vocês, de novo, eu sei que tá chato já, mas eu preciso falar porque tem muita gente que é nova aqui no canal, né? Que nunca assistiu nenhum vídeo. Esses testes que nós fazemos aqui são somente pra gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. Porque se for pra gente fazer uma comparação realmente direta entre dois modelos, a gente precisa andar com eles juntos. Não só dois, tá? Pode ser 10, 15, 20, 40, 60 modelos. Você teria que andar com todos eles juntos. E como a gente não consegue fazer isso, até porque eu sou um só, não dá para dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Então sempre você vai ter variação, por exemplo, de tráfego, né, o trânsito, a quantidade de semáforos que você pega, por exemplo, a temperatura externa, principalmente no caso dos elétricos aqui, isso dá bastante diferença. Então, normal, tá? Sempre vai existir variação. Fazendo esse nosso padrãozinho aqui de teste de consumo, a gente consegue reduzir ao máximo essas variações, mas elas sempre existem porque a gente grava em dias diferentes. Bom, eu sempre gosto de começar falando sobre conjunto mecânico. E nesse caso aqui ele não é tão mecânico assim porque é um carro elétrico, mas vamos lá ao conjunto de motor e transmissão. Você tem aqui um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, que traz uma potência máxima de 204 cavalos a 4.620 RPM, de acordo com o manual do proprietário, tá? E também um torque máximo de 31,6 kgfm, mas esse sem especificação de rotação. Muitos falam que a potência e o torque de carros elétricos são entregues instantaneamente. Nem sempre é assim, tá? Algumas montadoras informam pra gente uma certa rotação para essa potência e esse torque máximos. Aqui só fala mesmo da potência, né? Eu achei uma rotação bem baixa, inclusive. Não sei se essa informação está correta, mas é o que passa o manual. A transmissão, entre aspas, ela é automática, né? A sensação que você tem é de estar dirigindo um carro automático, mas o elétrico ele não tem de fato uma transmissão, né? É um sistema um pouco diferente. E a tração desse carro é somente dianteira, inclusive, como eu disse, o motor fica no eixo dianteiro. Quem é bem atento e acompanha o nosso canal já deve ter percebido que esse conjunto elétrico aqui é o mesmo lá do BYD Dolphin Plus, aquele azulzinho que passou aqui pelo canal não faz muito tempo. É exatamente o mesmo conjunto mecânico, mas aqui você tem um carro um pouquinho mais pesado, são 1.700 quilos
aqui no OnePlus. Agora, pessoal, se estamos falando de um modelo 100% elétrico, eu não posso deixar de citar para vocês o conjunto de baterias, né? Elas são aquela já conhecida Blade LFP. Blade é o nome que a BYD escolheu para essas baterias e LFP é o tipo dela, que é lítio ferro fosfato. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas você tem algumas diferenças em relação a uma bateria NMC, por exemplo, e uma dessas questões é que ela geralmente é mais segura, a LFP, que é o nosso caso aqui. Mas enfim, o que importa pra gente é que ela tem uma capacidade de 60,48 kWh. Infelizmente, a BYD não especifica se essa quantia ela é da capacidade nominal ou utilizável, porque toda bateria ela possui uma capacidade máxima, digamos assim, mas o que você consegue de fato usufruir no dia a dia é um número mais baixo. Não sabemos qual é então essa informação, mas pedimos isso para o pessoal da BYD e caso eles tenham respondido, está aparecendo aí na tela para vocês. E já aproveito para explicar brevemente também para vocês como que é feita a recarga de um carro 100% elétrico. Todo mundo deve imaginar que basta colocar na tomada, né? E de fato, sim, uma boa recarga você vai conseguir dessa forma. Mas não é o único método. Na verdade, você também tem o que a gente chama de frenagem regenerativa ou uma recuperação de energia. Cada marca acaba citando de uma forma diferente. Acontece que quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, você tem uma inversão do motor elétrico, ou seja, ele inverte a sua rotação para que ele passe a transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. E dessa forma você consegue recuperar um pouquinho daquela energia que você havia gastado anteriormente. Então, se você, por exemplo, pegar uma descida de serra muito longa, como a todo tempo você vai estar regenerando energia, você vai chegar lá no final da serra com uma bateria maior do que quando você começou. Agora, andando em situações normais, né, onde você pega descidas, mas também contra subidas, retas e tudo mais, aí você recupera um pouquinho dessa energia, então ele te ajuda a ser mais econômico. Mas lógico, né, para você ter uma recarga de fato das baterias, você precisa plugar o carro na tomada. Quero comentar para vocês que aqui nesse painel de instrumentos bem pequeno, de somente 5 polegadas, a gente tem aqui um indicador de potência, o quanto você está gastando ou economizando. Então agora, por exemplo, que estamos fazendo uma frenagem, ele está aparecendo ali um número negativo, nesse caso menos 5 kW, ou seja, estamos recuperando 5. Agora, por exemplo, onde estamos ganhando velocidade, estamos acelerando, ele está informando ali 9 kW no painel. É importante citar também o seguinte, tá? O modo de regeneração de energia aqui está no mais alto, então quando você tira o pé, você percebe que ele faz uma frenagem mais intensa através desse sistema de recuperação de energia. Agora, se você deixar no modo standard, que seria o convencional, ele vai ficar o carro um pouco mais solto. Muita gente acha que por o carro estar mais solto, você consegue ser mais econômico, mas não é exatamente bem assim. Porque no modo alto de regeneração, por exemplo, como eu disse, ele tem uma frenagem mais intensa quando você está freando ou tirando o pé do acelerador. Várias vezes você consegue neutralizar o gasto, então você aparece ali no painel 0 kW. Por quê? Naturalmente o carro estaria freando, mas o tanto de pedal que você está pisando, ele compensa essa parte que ele estaria freando. Ou seja, você está ali realmente neutro, né? Nem gastando, nem recuperando. O pessoal acha também que sempre a regeneração de energia vai deixar o carro mais econômico, mas não necessariamente, tá? Eu posso fazer o mesmo movimento, digamos assim, de freios pelo pedal. Então, se eu frear, ele vai fazer a mesma recuperação de energia que ele faria de forma automática, tá? Então é só o estilo de condução que muda. Na prática, se você não dirige tão atento, aí pode ser de fato que ele economize mais, mas é o mesmo efeito que tem de você pisar no pedal do freio. Quero falar um pouquinho sobre os modos de condução deste carro. Você tem o normal, que é o padrão, né? O Eco e também o Sport. Isso fora os modos de regeneração de energia. Mas quando a gente pega uma subida aqui, ó, eu tô dando meio pedal aproximadamente e ele quase não muda a velocidade, porque tá no modo Eco. E ele fica de fato bem menos sensível neste modo. O carro fica capado, digamos assim, né? Você sente ele mais manso.
Quando você coloca no normal, mas principalmente no modo Sport, aí o acelerador fica bem sensível, então qualquer toquinho que você dá, ele já sobe bastante a velocidade, né? Ele já fica mais agressivo. Legal que você tem essas opções. Eu particularmente não ligo de dirigir do modo Eco, embora aqui na subida realmente incomode um pouco, porque aí parece que o carro não tem força. Quem nos acompanha já há um tempo sabe muito bem que estamos chegando no final do nosso percurso. E mais uma vez tem alguma coisa errada nesse cruzamento, o cara ali na contramão fazendo a conversão, né? Engraçado, pessoal, sempre tem algum detalhe aqui que não está correto nesse cruzamento. É alguém fechando a gente, alguém passando sem olhar, alguém empinando moto, é sempre alguma coisa. Bom, olha que legal, a gente tem aqui uma câmera 360 graus, então a gente pode usar a câmera aqui da direita para parar bem próximo ali da guia, sem ralar essas belas rodas. Isso é bem bacana, né? Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes. Vamos colocar aqui o câmbio em neutro. Vou desligar o carro e agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que foi o resultado? Pessoal, começou a chover, então me desculpem se ficar um barulhinho um pouco mais chato aqui no vídeo. Mas a gente percebe ali no TripA que rodamos 10,1 km nesse nosso percurso. Agora vamos aos números, se preparem porque são bastantes, tá? Primeiro vamos aos números do painel. A gente percebe aqui que a velocidade média ele está informando de 18, mas na verdade foi de 24. É que esse carro só aciona o painel se você ligar o carro por completo, ou seja, ele está contando como se a gente tivesse numa viagem normal, mas foram 24 km por hora de velocidade média. O tempo aqui ele só considera horas completas, mas eu marquei, deu mais ou menos 25 minutos de trajeto. E o consumo aqui, de acordo com o painel, 5,1 kWh a cada 100 km. Isso significa que a bateria tendo 60,48 kWh de capacidade, a gente teria uma autonomia, de acordo com esse painel da BYD, de 1.185,9 km com uma carga completa da bateria. Mas nunca que ele vai fazer isso, tá, pessoal? Nunca mesmo. Por isso que a gente fez as nossas contas manuais. E eu não sei se vai focar, mas eu posso até mostrar para vocês aqui as minhas anotações, para a gente não se perder tanto aqui nessas contas. Então daqui para baixo é o que vale, tá, pessoal? Então consumo urbano aqui, ó, a gente saiu de lá com 81%, ou seja, 48,99 kWh e uma autonomia de 391. A gente chegou aqui com 78%, ou seja, 47,17 kWh e 372 quilômetros. Ele abaixou mais que os 10 km que a gente rodou de autonomia, mas como eu disse para vocês, ela é variável porque é de acordo com o consumo. Então nesse ponto está tudo certo. E lembrando que esses números aqui são aproximados, tá? Porque ali no painel, por exemplo, agora já caiu para 77. Só que ele não mostra se é 77,2, 77,4, se é 77,8%. Inclusive, ele diz ali no painel de instrumentos, assim que a gente desligou o carro pela primeira vez, ele falou que a gente gastou 2,2 kWh. Mas como eu não acho esse computador de bordo muito confiável, eu prefiro fazer o nosso padrão manual. Mas enfim, significa então, pessoal, que para rodar 10,1 km a gente gastou 1,82 kWh, ou seja, consumo por quilômetro 0,1801 kWh. A média de consumo, então, assim como ele mostra lá pra gente, né, em kWh a cada 100 km, 18,01. Aí, calculando de acordo com 60,48 kWh da bateria, a gente teria, com uma carga, segundo as nossas contas manuais, uma autonomia de 335,8 km, sendo que o Inmetro informa pra gente uma autonomia projetada de 294 km. Ou seja, o nosso foi consideravelmente acima, mas muito diferente dos 1.186 praticamente que o painel informou pra gente, né? E pessoal, também vale lembrar o seguinte, o Inmetro, ele informa um outro tipo de média pra gente, que é em quilômetro por litro. Claro, o elétrico ele não tem quilômetro por litro, então o que ele faz é uma média equivalente para que a gente possa comparar mais fácil com carros a combustão. E na cidade o Inmetro diz que ele faz o equivalente a 39,8 km por litro e na estrada o equivalente a 33,1 km por
litros. Me perdoem se estiver um pouco escuro aqui, mas São Bernardo, a chuva aparece do nada, né? Bom, pessoal, o que eu achei então desse consumo e dessa autonomia? Primeira coisa, o painel é bem mentiroso, né? Nunca que esse carro com essa capacidade de bateria faria mais de 1.100 km, quase 1.200. Então já dá para entender que não podemos confiar nesse painel de instrumentos. Fazendo as nossas contas manuais, que também não são exatas, né? Porque como eu disse para vocês, o painel não mostra exatamente o percentual da bateria, ele mostra de 1 em 1%. Mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Até porque o consumo de elétrico é muito variável, então, ok, serve como uma base para a gente ter uma noção. E esses 335 km, com base nas nossas contas manuais, eu acho uma média muito boa. Até porque o Inmetro informa 294, então provavelmente você vai conseguir sim esses 335, em alguns casos até um pouco mais, ou em alguns casos um pouquinho menos. Para um carro desse porte com esse desempenho, acho uma autonomia bem interessante. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aí embaixo o que você acha, principalmente sobre esse computador de bordo. Vocês acham que ele é confiável ou não? E o que você achou, claro, dessa autonomia e dessas contas que eu fiz. Não sou muito bom em matemática, então caso eu tenha errado em alguma delas, vocês não só podem, como devem me corrigir aqui nos comentários. É claro, também se inscreva e ative as notificações aqui do canal, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.